Salmo 126:3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deixa eu te perguntar, você tem motivo para estar feliz? Você tem motivo para ser grato a Deus pelo ano de 2020? É normal olharmos para trás, fazer aquela retrospectiva e pensar sobre a vida. Então eu quero te ajudar a pensar sobre isso. Como foi o seu ano? O salmista nos diz o seguinte: porque o Senhor fez grandes coisas, nós estamos alegres. Mas no ano de 2020 nós entendemos algo diferente, entendemos alguma coisa nova, algo que o mundo todo enfrentou, uma crise mundial. Agora, como reagir a essa crise? É sobre isso que eu quero falar contigo. A retrospectiva, gratidão na tribulação. Eu me lembro de o apóstolo Paulo falar aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: e não somente isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança, experiência e esperança. Ou seja, quando ele diz e não somente isso, ele está dizendo: não nos alegramos só quando tudo vai bem, não nos alegramos só quando tudo dá certo, não nos alegramos quando as coisas saem da maneira a qual esperávamos que elas iriam sair, mas o verdadeiro espírito de gratidão nos faz celebrar, nos faz ser gratos, mesmo quando as coisas não vão tão bem assim. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Você tem sido grato? O teu coração ele tem expressado gratidão? Ou você tem olhado para as coisas à sua volta e tem visto apenas motivo para murmurar, para desistir, para desacreditar, para viver talvez uma instabilidade emocional porque alguma coisa na caminhada desse ano não saiu como você esperava que saísse? Eu quero desafiar você a encerrar o ano de 2020 de uma maneira diferente, com um espírito de gratidão, olhando para a vida com uma perspectiva diferente, porque afinal de contas, muitas das vezes não são as coisas que estão fora que precisam mudar, mas é aquilo que está dentro de nós. A maneira de olharmos para a vida, a maneira de olharmos para as situações, a maneira que olhamos para as pessoas à nossa volta, a maneira que olhamos para o lugar onde moramos, a maneira que olhamos para a casa onde moramos, para o trabalho que temos, para a família que Deus nos deu, para a igreja que congrego, para a cidade onde moro, enfim, para todas as coisas. Na verdade, a gratidão ela está conectada com a nossa perspectiva. E eu te pergunto, qual é a tua perspectiva de vida? O que você viu em 2020 e o que você está esperando para 2021? Quero dizer que talvez há uma grande probabilidade de que a maneira em que você tem olhado para o ano de 2020 vai definir como você vai avançar para 2021. Porque se nós passarmos a olhar para a vida, para olhar para tudo que enfrentamos ao longo desse tempo com um olhar de ingratidão, eu quero dizer para você que você corre o risco de caminhar pelo caminho da infelicidade, pelo caminho da instabilidade emocional, pelo caminho da crise existencial, pelo caminho de dor, de angústia e sofrimento. Agora, é isso que Deus de fato tem para nós? Claro que não. Deus nos fez para viver uma vida abundante. Jesus mesmo nos disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Paulo, ele ressalta isso quando ele diz, e não somente isso. Ele eleva o nível de uma relação que a igreja precisa ter consigo mesmo e para com Deus e para com as pessoas, para com o mundo. É dessa ideia que Paulo vem tratar aqui. Não somente isso, não quando tudo vai bem, mas a grande questão é se nós temos suporte para agradecer, mesmo quando tudo não vai bem. Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho não nos prepara só para o dia bom. O Evangelho é esse poder de Deus que nos capacita, que nos mune de todo o recurso espiritual para nos fazer passar pelo meio da adversidade, olhando, encarando ela, sentindo na pele, vivendo muitas vezes tudo isso, mas aqui dentro, o interior sendo renovado de dia em dia. Essa é a questão que nós precisamos ter bem definida dentro de nós. Quando olhamos para a palavra de Deus, vamos nos lembrar de Jó. A sua própria mulher disse: ei Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. Ele diz: mulher, você recebeu o bem de Deus e o mal você não pode aceitar. E a ideia é que Jó, ele continua sempre liberando uma palavra de gratidão,
dizendo: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor, eu sei que o Senhor vive. A ideia de Jó era essa, ele tinha dentro de si um espírito de gratidão, mesmo em meio à adversidade. Essa é a ideia do cristianismo, essa é a ideia do Evangelho, o poder de Deus, o Cristo vivo dentro de nós. Eu quero dizer para você, Deus nos trouxe até aqui, porque há um propósito dele, maior do que a gente, maior do que a tempestade que enfrentamos, maior do que as lutas que vivemos. 2020 foi um ano difícil? Foi. Mas foi um ano onde o Senhor nos ensinou a crescer, onde o Senhor nos ensinou a depender mais dEle, onde o Senhor nos ensinou a nos chegar mais perto dEle. Sabe o que nós descobrimos em 2020? Descobrimos em 2020 que cada casa pode se tornar uma igreja. Nós descobrimos o quanto vale um abraço. Você pode concordar comigo nisso? Nós descobrimos o quanto é importante o relacionamento, o ambiente onde nós estamos junto com as pessoas, compartilhando. Sabe, nós descobrimos valores, resgatamos valores que pareciam ser pequenos, mas que se tornaram gigantes no tempo do afastamento e distanciamento social. É isso que nós precisamos trazer à nossa memória. Nós precisamos compreender que a crise, ela não vem para nos limitar, nos parar, nos fazer desistir, mas ela vem para extrair de nós o melhor. E quando ela extrai de nós o melhor? Quando nós estamos vivendo em gratidão, quando nós estamos vivendo com um espírito que está pronto a olhar para a adversidade e dizer: cara, maior é aquele que está em mim do que a adversidade que eu estou enfrentando. É como Davi olhando para o gigante dizendo: cara, eu vou acabar com esse gigante porque eu estou indo no nome do Senhor. O espírito de gratidão gera em nós motivação para avançar, alcançar níveis maiores, romper até mesmo os nossos limites, os nossos medos, as nossas paralisias. Por quê? Porque a graça de Deus está em nós. Então o espírito de gratidão nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz prosperar na caminhada. Eu quero desafiar você a encerrar 2020 com um espírito de gratidão. Se talvez passou aí dentro do seu coração, da sua mente, a ingratidão, sabe, aquele olhar das coisas que não aconteceram, dos projetos que não deram certo, pare, deixe tudo isso de lado. Coloque na cruz de Cristo, olhe para aquilo que Cristo já fez por você. Olhe pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O seu grande amor que nos resgatou de uma vida de pecado, de morte, e nos trouxe vida de fato. Isso já é o suficiente para nos fazer viver uma vida abundante. Seja grato a Deus pela tua família, seja grato a Deus pela tua casa, por aquilo que Deus te deu, pelo teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu casamento. Seja grato pela saúde, seja grato pelo pão sobre a mesa, seja grato pela coberta, seja grato pelo frio, pelo calor, mas seja grato. Aprenda a olhar para a vida com uma perspectiva diferente. Se o dia está chuvoso, se alegre. Se o dia está de sol, se alegre, mas procure sempre olhar com uma perspectiva diferente. Gratidão, uma atitude que muda tudo. Você está disposto a caminhar por esse trilho? Eu quero dizer para você, se você chegou até aqui, é porque o Espírito de Deus te impulsionou a chegar até aqui. Então, que o Espírito de gratidão esteja aí, fluindo dentro do seu coração, dentro da sua vida, que você passe a olhar para a vida com uma forma diferente de enxergar as coisas. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra de bênção para um 2021 próspero, um 2021 de forma abundante, onde o Espírito Santo de Deus vai te conduzir para o novo dele. Talvez vamos enfrentar adversidade sim em 2021, mas tenho certeza e convicção, se que dentro de nós houver um espírito de gratidão, nós vamos encarar essa realidade de uma maneira mais leve, mais fácil, o fardo vai se tornar mais leve. Vamos lá, 2021 te aguarda. Aumente a sua expectativa para aquilo que Deus tem para realizar. Deus te abençoe. Quero orar com você nesse momento. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos pelo ano de 2020. Foram grandes as lutas e adversidades que enfrentamos. Porém, em todas as coisas, o Senhor nos fez mais que vencedores. Chegamos até aqui porque o Senhor nos fortaleceu. Chegamos até aqui porque o Senhor nos animou, porque o Senhor nos deu suporte para estar até aqui. Eu quero liberar sobre todos esses, Pai, que nos assistem agora, uma palavra de bênção. Um ano de 2021
próspero, abundante e vitorioso no Senhor, Pai, porque nós queremos a cada dia mais se parecer contigo, Jesus. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Forte abraço!